coral, vamos dizer: Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia sua morte, trouxe. Enche o peito de vez em quando autoridade e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada, diga, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome e te dar louvor. Muito bom dia! Hoje, dia 13 de dezembro de 2021, estamos quase chegando no finalzinho desse ano, que foi um ano muito incrível, de muita mudança na vida de muita gente, né? E sejam bem-vindas a mais um episódio do Café com Estética. Eu me chamo Marina Feld, sou esteticista e terapeuta integrativa e criadora do conceito melasma lapidado. Eu ensino profissionais da estética a tratar o melasma pela raiz, sem uso de ácidos e sem efeito rebote. E quero começar essa linda manhã com vocês, essa manhã de segunda-feira, com uma palavra do Senhor para a vida de vocês, que eu tenho certeza que não há melhor forma de começar a nossa semana, a nossa manhã e nem essa live do que com a palavra do Senhor. E hoje eu escolhi para falar com vocês Gálatas 5, 22 ou 23, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ai, gente, eu sempre falo aqui pra vocês, mas a palavra do Senhor, ela é linda, ela é perfeita, ela é agradável, ela é maravilhosa. E aqui diz que os frutos do Espírito Santo na nossa vida são esses, é amor, é nós sentirmos amor, porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos amar uns aos outros como o Senhor nos amou, né? E quando a gente compreende de fato que amor é esse, a gente passa a amar o próximo, sim. É alegria, é você estar alegre e em paz mesmo no meio do turbilhão. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era pra gente aguentar firme que Ele tinha vencido o mundo por nós. Então não significa que você vai ter alegria em momentos de alegria, até ficar redundante, né? Mas significa que você vai se sentir alegre e em paz mesmo em momento de turbilhão na sua vida. A paciência, que é um dos frutos do Espírito Santo, a amabilidade, a bondade. Quando o seu coração olha para as coisas que acontecem e você se compadece, você tem compaixão, você tem bondade para com os outros, já é um fruto do Espírito Santo. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. E o domínio próprio aqui a gente fala de muitas coisas. O domínio próprio em não comer demais, o domínio próprio em não beber demais, o domínio próprio da língua, de não falar mal dos outros e também não de murmurar. Porque tem pessoas que não falam mal de outras pessoas, mas passam o tempo todo murmurando e reclamando da sua vida. Então nós precisamos ter domínio próprio, sim, e contra essas coisas não há lei. Jesus veio para cumprir a lei porque nós não iríamos conseguir. Amém? Que sejam bem-vindas a essa live, que essa palavra do Senhor, mesmo que muito breve, possa trazer um despertar do Senhor no coração de vocês. E aí, gente, como que vocês estão? Eu tô vindo aqui toda segunda-feira, mas eu confesso pra vocês que eu sinto falta de vir aqui mais vezes, tá? Eu, por mim, acho que eu tava fazendo live todos os dias, porque eu sinto saudade de vocês. E hoje eu quero começar pedindo pra vocês clicarem aí nesse aviãozinho que tem aí e mandar essa live para pessoas que têm melasma e para profissionais da estética, tá? Porque hoje eu quero falar do beabá do melasma mesmo. Por quê?
eu reparei que muitas pessoas começaram a me seguir ao longo desses dias, né? Eu comecei aqui esse perfil faz pouquíssimo tempo, foi em setembro, se eu não me engano, e eu tenho falado de melasma, de muitas coisas sobre o melasma, só que algumas pessoas, por não me seguirem desde o começo, elas acabam não compreendendo a visão que eu tenho do melasma. E hoje, então, o tema de hoje é, afinal, o que é o melasma? Então aproveita agora, me dá uma mãozinha aí, aperta nesse aviãozinho, manda para mais pessoas que precisam saber o que é melasma. Manda para profissionais da estética aí da sua cidade para que possam compreender esse conceito e quem sabe venham ser lapidadores para cuidar de vocês que estão aí. E quero que vocês me respondam aqui no chat o que é o melasma para vocês, o que vocês acham que é o melasma. Quero ver como que tá a opinião de vocês sobre isso, das pessoas que já me seguem, né, o que já entenderam do que é o melasma, quem tá chegando agora, o que acha que é o melasma ainda. Coloca aí para mim que eu quero ver. Oi, Rita. Cadê minhas meninas, gente? Vocês estão com sono hoje? Hoje ninguém vai dizer o que acha que é o melasma? Para, gente, participa aí comigo. E já podem ir preparando as perguntas, tá? Porque hoje eu tô aqui, quero responder todas as dúvidas de vocês sobre o que é o melasma. Quero tirar todas as dúvidas de vocês, não quero deixar ninguém com dúvida. E pra gente realmente entender o que é. Porque não adianta nós falarmos de tratar, não adianta nós falarmos de que produto usar, o que fazer, se você não entende de fato o que é o melasma. E quando você entender de fato o que é o melasma, o porquê que ele acontece, como que ele causa, fica mais fácil de elaborar um tratamento e você que é paciente também de compreender um tratamento específico para você, porque é assim que funciona. O tratamento do melasma ele é específico para cada pessoa, não é um padrão. Então, se aquele negócio assim, 10 sessões de não sei o que, e para todas as pessoas é assim, pode ter certeza que isso não é um tratamento de melasma, é um clareamento de melasma, tá? Já vou aproveitar para deixar um recadinho aqui para vocês. A partir de agora, eu não irei mais postar as lives aqui no Instagram, tá? Então, quem assistir ao vivo vai conseguir ver. Quem não assistir ao vivo, eu irei postar no YouTube, tá? Então, a partir dessa semana, nós não iremos mais postar lives aqui no Instagram, somente lá no YouTube. Então, se você não assistiu, eu irei postar lá no YouTube e vocês fazem uma maratona lá. Bom dia, Tia Nélia! Fazem uma maratona lá no meu YouTube que o conteúdo vai estar lá, tá? Bom, então já que ninguém colocou, né, ninguém escreveu aqui pra mim o que é o melasma, eu quero explicar pra vocês isso, muito bem, a Cláudia colocou que é uma inflamação, muito bem. O melasma surge realmente de inflamações do nosso corpo, muito bem, Cláudia, é isso mesmo. A consciência da pessoa em entender o que é o melasma é o primeiro passo para um bom tratamento, tá? Então, o que acontece? O melasma ele não é, como todo mundo diz, ele não é genético, né? Nós até já falamos sobre isso numa live, que fala que geralmente a gente aprende quando estuda que o melasma é genético, que ele é hormonal e que ele é do sol. A Rita escreveu, uma inflamação que tem no nosso corpo. Muito bem, isso mesmo, ele é um marcador de inflamação. Melasma é muito triste, né, Nelimar? Eu sei, eu já vivi isso na pele. Meu rosto era todo manchado. Eu sempre falo isso aqui para vocês. Não tinha nenhum lugar do meu rosto que não tinha melasma, tá? E realmente é muito triste mesmo. A gente quer se esconder porque não tem o que fazer, né? E eu estava numa situação já de conformismo, de usar a maquiagem mais forte para poder tampar. Eu estava assim me camuflando mesmo, mas isso não resolve o problema, só piora, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho a graça de ter o rosto clarinho, porque eu entendi e tratei o melasma pela raiz. Esse é o mais importante. Não adianta ficar colocando ácido na pele, não adianta ficar passando pomada, porque não vai resolver, tá?
A Nelimar disse, já fiz de tudo, agora estou tratando de dentro para fora. Agora você está fazendo certo, Nelimar. Agora sim você está fazendo certo. Agora você deu o primeiro passo para resolver o seu problema. A Rita, eu gostaria de saber de onde é o meu para tratar. Rita, para nós entendermos de onde é, realmente precisa de uma consulta avaliativa bem minuciosa para nós compreendermos de onde vem o seu melasma, porque cada pessoa tem uma raiz, né? E tratar de forma assertiva, né? Então, como que nós fazemos para identificar a raiz do melasma de cada paciente? Primeiro, pelas sintomatologias que ele apresenta e depois, pelos exames laboratoriais, a gente confirma aquilo que a sintomatologia nos mostrou, tá? Então, o que não é o melasma, né? A Kaelio está perguntando, qual exame eu preciso fazer para saber a raiz? Então, assim, vai muito da sintomatologia, não existe um exame para melasma, tá? A gente precisa compreender tudo o que está acontecendo aí dentro e fazer exames para constatar o que está acontecendo, né? Então, assim, não existe um exame específico, mas existem muitos exames que nós conseguimos identificar aquilo que está acontecendo aí com vocês. A Cláudia disse, a gente é meio podre por dentro, faça o tratamento e já está bem melhor. A Cláudia é uma paciente minha aqui de Nova Mutum, e realmente é isso mesmo, a gente infelizmente, com aquilo que nós fazemos no nosso corpo, a gente acaba não se cuidando, né? A gente acaba assim, ficando tudo inflamado, podre, como a Cláudia tá dizendo, né? Eu tava atendendo uma paciente aqui agora e dela me perguntou assim, tá, mas por quanto tempo eu fico bem, né? E eu respondi para ela assim, bom, depende de como você vai se cuidar a partir de então. Finalizado o tratamento, se você ter uma vida com atividade física, tomando água, uma alimentação bacana, noites de sono, dura mais. Agora, se você é uma pessoa que vai voltar aos velhos hábitos, possivelmente o corpo volte no processo do adoecimento, né? Bom, então vamos lá. O que não é o melasma? Gente, com toda a certeza do mundo, o melasma não é genético, tá? Que sempre é uma coisa que nos falam, melasma é genético, sol e hormonal, melasma não é genético. Ah, mas a minha mãe tem, a minha avó tem, a minha tia tem, então como que não é genético? Eu vou explicar para vocês. Em 2003, saiu o estudo do genoma humano, que fala que nós somos apenas 15% da nossa genética. A genética é como se fosse uma arma que nós temos. Gente, olha o esmalte da pessoa, tá? Mas não liguem não, isso aqui é uma trabalhadora. Então, melasma é a nossa arma. A genética é a nossa arma, tá? Então, nós temos o nosso código genético, sim. Só que os nossos hábitos de vida que vão puxar o gatilho dessa arma, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que a epigenética é quem manda no nosso corpo. E desde 2003, quando saiu o estudo do genoma humano, mudou a nossa cabeça em relação ao genético. Porque quando se achava que tudo era genético, nós achávamos que nós estávamos fadados a ser uma vítima daquilo ali. Por exemplo, a minha avó e meu avô tiveram diabetes, ambos falecidos hoje. Minha avó, inclusive, faleceu de diabetes. Mas a minha mãe, ela mudou os hábitos de vida dela, passou a se alimentar bem. Ela nunca foi de fazer atividade física, mas ela tem uma alimentação muito boa. Então, a minha mãe não tem diabetes. Hoje, a minha mãe tem 61 anos. Nossa, ainda bem que ela não tá online hoje. Já pensou a idade da mãe? Feio, né? E ela não desenvolveu diabetes. A minha mãe não tem doença nenhuma, minha mãe não tem dor de nada, ela dorme super bem, ela tem uma vida muito boa. Porque ela fez do alimento dela o remédio. Isso já Hipócrates dizia em 400 anos antes de Cristo, né? Que o nosso remédio seja o nosso alimento e o nosso alimento seja o nosso remédio. Então, assim, ela compreendeu isso e mudou completamente o hábito de vida que ela aprendeu na casa dos pais dela. Então, ela não desenvolveu diabetes. Se nós fôssemos seguir a genética, como nos dizem, como nos vendem, né? Com certeza ela teria. Porque se ela tem 50% de chance da mãe de ter diabetes e 50% de chance do pai de ter diabetes e ambos tinham, então ela teria que ter, isso deveria ser uma obrigação, ela estaria fadada. E graças a Deus nós compreendemos que na epigenética nós mudamos mudamos o nosso código genético, vamos dizer assim, nós mudamos não necessariamente o código, mas aquilo que vai ser feito com os nossos genes a partir de então, tá? Então, melasma genético não existe, tá? Então, se você é profissional da estética e você ainda diz hoje
que o melasma é genético. Quero te alertar a essa realidade, porque melasma genético não existe, ele é epigenético. Então, o melasma acaba acontecendo pelos hábitos de vida da sua paciente, pelo gatilho que ela puxou dessa arma, e não porque ela foi fadada, não porque ela foi obrigada a ser, ela pela sorte do destino, tá? Vamos lá. Aqui, ó, muito bem, olha só, Nelimar disse assim, o sol pra mim é o pior, eu vou falar do sol agora e já vou pegar o gancho seu aqui. E a Curando a Pele, a Karina, que é uma lapidadora minha, muito dedicada, uma aluna muito dedicada, ela está dizendo assim, ó, quando a pessoa ainda está inflamada, o sol realmente piora o melasma, mas se já está controlado, o sol não afeta em nada. Ai, gente, que orgulho que eu tenho. Ó, gente, eu fico muito orgulhosa. É isso aí, Karina, muito bem. Então, o melasma do sol existe? Não. O sol causa melasma? Não. E vou explicar por quê. Ele não é um causador, só que ele vai evidenciar aquilo que a paciente tem dentro dela, assim como a Karina disse aqui, a Curando a Pele. Se as raízes do melasma da paciente está controlado, o sol não vai afetar em nada. Mostrei para vocês alguns dias atrás que eu estive no Manso, que é um lago que nós temos aqui no Mato Grosso, e gente, eu torrei, eu tava vermelha, ó, tô ainda com uma marquinha de biquíni, eu descasquei até minha mão e não manchou meu rosto, tô aqui, ó, de cara limpa aqui para mostrar para vocês, ó, espinha, oh, beleza, ó, aqui tá um pouquinho fundinho, acho que é de tanto trabalhar, aí, ó, um pouco de acne, mas melasma aqui não tem, gente. E do tanto de sol que eu peguei, se fosse o sol o causador, era pra mim estar com a cara preta. Mas eu não estou, porque não é o sol. Então, quando a paciente está com as raízes inflamadas, ela pode ir para o sol, sim. Pode desfrutar da praia, da piscina, com toda a alegria do mundo, porque não vai manchar a pele. O melasma não é do sol. Tá, mas por que o sol piora quando a pessoa tem melasma? Porque ela está com as raízes inflamadas e essa inflamação de raízes, quando entra em contato com o sol, vai evidenciar pelo processo seguinte. Como disse a Cláudia aqui mais cedo, o melasma ele é uma inflamação, ele é uma informação de inflamação. Então é seu corpo pedindo socorro do que está acontecendo aí dentro. Por que o nosso corpo produz a melanina? Para te informar que ele está num processo de adoecimento. Porque toda disfunção estética é um marcador de doenças. Toda disfunção estética é um preditor de que seu corpo está em desequilíbrio, que ele está sem harmonização fisiológica. Assim como o acne é, claro que uma ou outra pustulazinha, isso aqui é decorrente de, sei lá, comi demais alguma coisa, eu falo de acne mesmo, tá? Uma ou outra espinha normal, o ciclo do mês, que tá ali no processo de entrar na parte da menstruação, né? Que existe ali a mudança dos hormônios, mas quando uma pessoa tem queda capilar em excesso, quando ela tem o couro cabeludo inflamado, quando ela tem acne, quando ela tem melasma, quando ela tem celulite, é o corpo mandando a informação de que ele está num processo de adoecimento. Antes de aparecer a doença propriamente dita, ele manda essa informação de inflamação, que é uma disfunção estética. E nós, profissionais da estética, quando fazemos o trabalho bem feito, nós conseguimos evitar, nós conseguimos prevenir que o nosso paciente adoeça. Então, nós vamos pegar esse paciente, gerar um equilíbrio nesse paciente, fazendo com que melhore essas raízes da disfunção estética, trazendo benefícios para a saúde do paciente e evitando que ele venha a ser um futuro doente, seja ele um problema na tireoide, seja ele um problema de diabetes. Nós temos esse poder, porque tudo que se manifesta no nosso corpo é um aviso. Ou você acha que a disfunção estética foi criada por Deus só para dar serviço para as esteticistas? Acho que não, né? Foi criada, isso existe para mostrar que o nosso corpo está num processo de adoecimento, tá? Então é isso, quando o seu corpo está inflamado, quando ele está num processo de adoecimento, quando você está com as raízes inflamadas, e existe inúmeras raízes, tá? Não é uma nem duas, existem muitas mesmo, e tem pessoas que têm muitas. Eu já atendi paciente com 10 raízes do melasma. Quando ela vai ao sol, o corpo dela fala assim:
ei fulana, você está inflamada, e o sol vai acabar evidenciando mais a melanina que está sendo produzida. Porém, se a paciente está com as raízes equilibradas, ela pode ir para o sol que a cara não vai manchar. E eu sou testemunha real disso, e quem não viu, dá uma olhadinha aí no meu feed, que tem uma live que eu tô parecendo um pimentão de vermelha, e eu falei só sobre o sol. E se fosse o sol, eu tava aqui com a cara toda manchada hoje, e eu não estou, tá? Então o melasma não é genético e não é do sol, tá? A Rita está perguntando, tratando de dentro para fora a mancha desaparece? Ela vai gradativamente clareando sim, Rita, porém, existem depósitos de melanina que ficam na nossa pele e é necessário de uma ajuda de uma profissional para fazer essa remoção desse depósito, tá? Geralmente precisa sim de uma remoção de depósitos de melanina, mas gradativamente ela vai clareando sim. A Cida está perguntando, conhece alguma planta medicinal que trata melasma? Muitas, Cida, muitas. Na verdade, praticamente tudo aquilo que a gente conhece que é medicinal trata melasma, mas só vai funcionar para você se estiver associado à sua raiz, tá? Tudo é bom, mas tem que estar associado à sua raiz específica. Então, primeiro é identificar a sua raiz para depois começar a fazer o uso de qualquer planta medicinal, tá? Já falei de várias coisas aqui no perfil, inclusive uma delas que eu falo que eu acho que é meio padrão, que dá certo para todo mundo, indiferente de qual raiz, é a cúrcuma, tá? É uma colherinha de chá de cúrcuma, que é o açafrão da terra, não sei como vocês conhecem, coloca num pouquinho de água pela manhã e toma essa cúrcuma. Se conseguir acrescentar o limão, pode acrescentar. Eu tenho dificuldade para tomar o limão porque eu tenho muita sensibilidade no dente, tá? Pode colocar vinagre de maçã, que ajuda muito também, pode colocar extrato de própolis, pode colocar canela, você pode ir variando o shot que você toma. Toma uma semana de um jeito, outra semana de outro jeito, tá? Mas a cúrcuma, o limão, o vinagre de maçã trazem benefícios para todo mundo, indiferente de qual seja a raiz, tá? Marcinha, fiz bronze e estou com o rosto manchadérrimo e já fiz alguns tratamentos e continuo aqui. Marcinha, realmente é porque você não fez tratamento possivelmente, tá? Você fez clareamento de melasma. Porque se você tivesse feito tratamento de melasma, com toda certeza você poderia fazer bronze, você poderia fritar no sol, descascar inteira, que seu rosto não iria manchar, tá? Possivelmente você não tratou a raiz do seu melasma. Só passar produto a nível de pele não vai resolver o problema mesmo. Muito bem, olha aí, ó, a Karina respondendo. Muito bem, Karina, que orgulho de você. Qual raiz que mais afeta? Na verdade, não tem uma que sim que mais afeta, tá? Mas a que eu acho mais difícil de tratar é emocional, tá? Então, existe melasma emocional. Até falei bastante sobre ele nos últimos dias aqui nas lives, porque o melasma mais difícil de tratar é o emocional, tá? Quando a pessoa vem nos procurar e ela está passando por um problema de emoções que estão bagunçadas, infelizmente, o tratamento para dar certo, o que acontece? As emoções, elas alteram fazem todo um processo de estresse oxidativo no nosso corpo. Você sente, como disse o Matheus aqui na live da segunda-feira, a dor emocional, você sente ela no seu corpo, você sente ela nas suas vísceras. Então, realmente, a pessoa entra num processo de sofrimento e isso altera todo o funcionamento do corpo da pessoa. E se altera o funcionamento do corpo de parte fisiológica, altera a produção hormonal. Então, a parte do melasma emocional, na minha opinião, é o mais difícil de tratar mesmo. E isso não depende tanto da profissional, mas sim da paciente, que é ela que precisa entrar num processo de se ajudar. O que eu recomendo? Quando a pessoa está passando por um processo emocional, nós termos um profissional que cuide das emoções para nos ajudar no tratamento, para daí sim nós termos um resultado mais assertivo, porque nós sozinhas talvez não vamos conseguir fazer tudo aquilo que a pessoa precisa, tá? Porque as emoções, elas têm capacidade de alterar tudo no nosso corpo, toda a harmonização fisiológica, tá? Então, tem aí o melasma emocional. Opa, tem alguém me ligando aqui.
Tem o melasma, aqui a Poliana está perguntando alguns exemplos de raízes de melasma. Vamos lá. O melasma emocional, o melasma medicamentoso, pessoas que tomam muitas medicações, por exemplo, medicação para depressão, medicação para ansiedade, para fibromialgia, que causa, principalmente para fibromialgia, anti-inflamatório, corticoide. Tudo isso gera um desequilíbrio no nosso corpo e faz com que o nosso corpo não compreenda essas medicações, porque essas medicações elas são sintéticas, elas são químicas. Então o nosso corpo não compreende e acaba gerando todo um processo contrário. Toda medicação ela te traz bônus, porém ela te traz ônus também. Então tudo aquilo que você for tomar de medicação ao longo do tempo, ela vai acabar trazendo para você sim certos prejuízos, e esses prejuízos podem causar melasma, tá? Então, até já falei de melasma medicamentoso aqui, tem uma live ali no meu feed que vocês podem assistir depois com mais calma, que explica mais aprofundadamente o porquê que os medicamentos causam esses problemas no nosso corpo, tá? Nós podemos tirar o medicamento da nossa paciente? Não, nós não podemos. Isso compete somente ao médico, mas nós podemos ajudar ela num processo de cura, de melhora, para que ela possa começar a fazer um desmame ou reduzir a quantidade que toma dessa medicação, mas sempre com a ajuda de um médico, tá? Então existe o melasma medicamentoso, existe o melasma emocional, existe o melasma epigenético, como eu falei para vocês que o genético não existe, não é verdade, mas existe o epigenético. E a epigenética é os nossos hábitos de vida, tudo aquilo que nós fazemos. Eu usei de exemplo aqui para vocês a minha mãe, que a minha mãe, ela mudou a alimentação, portanto ela não é diabética, sendo que o pai e a mãe dela eram diabéticos. Mas se ela continuasse naquela alimentação que ela aprendeu na casa dos pais delas, com o nível de estresse da falta de domínio próprio, que nós falamos aqui no início da live, que os frutos do Espírito Santo é o domínio próprio entre eles, o domínio próprio inclusive do emocional. Inteligência emocional nós não nascemos com ela, nós precisamos desenvolver ela. Então o domínio próprio na inteligência emocional, se nós temos inteligência emocional, nós evitamos até de ter uma diabetes. Existe a diabetes emocional. Então olha aí, isso aí é epigenética e não genética. Ninguém está fadado a nada. Tá? Então, epigenética são os hábitos de vida, o meio externo que você está exposto. Às vezes, a paciente trabalha em frigorífico, ela está exposta a baixas temperaturas. E isso causa, sim, problemas no corpo da pessoa. Inclusive, baixa temperatura causa problema na tireoide. Outra coisa que causa problema na tireoide e também faz parte da epigenética é o banho quente. A pessoa que toma o banho muito quente, os nossos poros, né, os ósteos, fazem vasodilatação. E quando dilata, aquele vaporzinho do chuveiro que está com flúor, que está com todos aqueles químicos que é colocado na água para fazer tratamento, eles fazem absorção. Absorve, vai para todo o nosso corpo, prejudicando os receptores da tireoide, prejudicando o fígado, prejudicando um monte de coisa. Então, tá vendo que é epigenética e não genética? Então, o banho quente, ele causa melasma. Não somente porque é quente e faz mal para a pele, mas também por todo aquele processo da absorção da fumacinha ali, daquela água quente que entra no nosso corpo por conta da vasodilatação. Vocês entenderam isso, gente? Tá ficando claro para vocês? Caso vocês não estejam entendendo, podem perguntar, que eu quero deixar isso muito claro para vocês, tá? Continuando respondendo aqui a Poliana, existe também o melasma hormonal. Existe sim o melasma hormonal. E ele não é assim tão comum. Ele é mais comum em mulheres acima dos 45 anos, tá? Mas o melasma hormonal existe sim. E são muitos os hormônios que mudam, né, que causam melasma. Quando existe um desequilíbrio hormonal, um hormônio acaba desequilibrando o outro, porque o nosso corpo ele é uma engrenagem perfeita. Então acaba que inúmeros hormônios causam problema de melasma. Entre eles o hormônio do estresse, que é o cortisol, os hormônios da tireoide, que a tireoide é aquilo que decide o que vai acontecer com o nosso corpo, com a energia vital.
Então ela pega energia vital que é produzida pelas mitocôndrias, que é o nosso combustível, e ela é o nosso motorzinho que vai gerar. Então os hormônios da tireoide causam melasma, os hormônios femininos, os hormônios sexuais causam melasma, que é o perfil estrogênico. E o que altera o perfil estrogênico mais que tudo? Anticoncepcional, que tem hormônio sintético. Então, existe o melasma hormonal causado pelo anticoncepcional. Então, por isso que eu indico o uso do DIU, o DIU de cobre ou o DIU de prata. O DIU Mirena tem hormônio. E todo hormônio sintético colocado no nosso corpo, ele vai causar uma alteração dos nossos hormônios naturais. Pílula do dia seguinte, gente, pensa num trem do cão para deixar a pele manchada e cheia de acne. Bom, já falei, né, Poli, respondi você, né, melasma medicamentoso, melasma emocional, melasma epigenético, melasma hormonal, tá? Então, nós temos aí inúmeras raízes de melasma. Chá de dente de leão é bom? Cá, você precisa parar e pensar o seguinte, para que serve o dente de leão? Serve para determinada coisa, né? Eu não sei de cabeça, então não vou nem dar pitaco. Essa é a sua raiz do melasma? Se for, vai ajudar, tá? Se não for, você só vai estar tomando um chá, tá bom? A Poli, vixe, estou encrencada então, tomo antidepressivos. Infelizmente, os antidepressivos causam muitas alterações no nosso corpo e infelizmente nós pagamos um preço muito alto por isso, tá? Inclusive no envelhecimento precoce. O antidepressivo, infelizmente, ele deixa a pessoa mais velha mais rápido por causa do craquelamento da pele. Patrícia, a live vai ficar salva sim, tá? Porém, eu não irei mais postar aqui no Instagram. Eu não sei se você tava no comecinho quando eu dei o recadinho. As lives agora é só ao vivo para quem estiver aqui comigo e depois disso eu irei postar lá no YouTube, tá? Mas sempre que eu postar no YouTube, eu vou postar nos stories para que vocês saibam que está lá. Aí qualquer coisa, se vocês não puderem assistir na hora, vocês salvam o link, bota lá para assistir mais tarde, né? Mas eu vou começar a jogar para o YouTube as lives sempre, tá? Eu preciso dar uma crescidinha lá no YouTube, eu sei que muitas de vocês aqui, a meu pedido, já foram lá e se inscreveram, mas é porque o YouTube só entrega minha mensagem quando eu tenho uma quantidade acima de seguidores. Então eu conto com vocês para me ajudar nisso. Já recebi muitos depoimentos de muitas de vocês que só de ouvir as minhas lives já tiveram bastante mudança, já melhoraram muito o melasma de vocês e eu quero que vocês me ajudem a que a minha mensagem chegue para mais mulheres com melasma e para mais profissionais de estética para que possam realizar o tratamento de forma adequada, sem causar uma mancha, uma ocronose na paciente, tá? Então eu conto com vocês para me ajudar nesse meu propósito de vida e eu falo para vocês que desde setembro que eu estou aqui com vocês, mês 9, né? Agora nós estamos no mês 12, eu sinto que meu coração está completo e eu sempre orei a Deus que me desse um propósito de vida, eu sempre falo isso para vocês e o Senhor resolveu me usar naquilo que foi a minha dor. Então se você aí que tá me ouvindo, você tem uma dor, você pode ter certeza que Deus vai te curar dessa dor e vai te usar nela. Assim como Ele me curou do melasma, eu acredito na cura do melasma e hoje Ele me usa nessa dor para cuidar de pessoas que sofrem disso e para ajudar profissionais da estética a fazer um tratamento assertivo, porque de tanto passar ácido no rosto das pacientes, as profissionais estão piorando a mancha delas, tá? Infelizmente por falta de conhecimento, isso é bíblico, a palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de conhecimento, né? Então estou aqui para trazer conhecimento não só para profissionais, mas também para vocês. Então vou deixar, toda vez que eu postar, eu vou deixar o link nos stories e vocês vão lá, se inscreve, assiste, me dá um like, me ajuda lá, tá? Para que mais pessoas possam ser impactadas com a minha mensagem e assim vocês estão me ajudando no meu processo, no meu propósito de vida, tá? Márcia, tomar babosa ajuda? Ajuda, né? Eu gosto muito da babosa, inclusive para passar no rosto, para passar no cabelo. Em cima de queimadura você pode passar, só que você tem que sempre pensar qual a função da babosa dentro do seu corpo, no que ela vai ajudar. Essa é a sua raiz? Então tudo você tem que se perguntar, aonde ela age? E essa raiz eu tenho? Porque assim, ó, gente, eu posso falar pra vocês, por exemplo,
se eu falar assim pra vocês, alguém me perguntou, tomar chá de dente de leão ajuda? Eu vou falar, ajuda, pode tomar. Tomar babosa ajuda, pode tomar. Aí falei pra você tomar cúrcuma, ajuda, pode tomar. Daqui a pouco você tá se intoxicando de tanta coisa que você tá tomando. E não pense em vocês que coisa natural não intoxica. Intoxica sim. E isso pode ser um problema. Então, assim, eu não quero ser irresponsável, tá? Falando milhões de coisas pra vocês e vocês começar a colocar aleatoriamente em quantidades que talvez sejam exageradas para causar uma intoxicação. Então, assim, eu como profissional, eu preciso também ponderar e trazer informações para vocês, pedir para que vocês vão olhar e analisar se é a raiz de vocês, porque senão daqui a pouco vocês estão tomando 510 coisas e estão se intoxicando. E eu não quero que isso aconteça com vocês, gente, eu quero ajudar e não atrapalhar, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem clássico. Muitas pacientes chegam aqui tomando chá de sene, porque o intestino só funciona tomando chá de sene. Gente, eu detesto chá de sene. E chá de sene é algo natural. Tá aí na natureza. Mas ele faz mal. O chá de sene intoxica. E ele é um laxante natural. Então ele não faz uma modulação de microbiota do intestino. Então não tomem chá de sene. E sabe assim, eu vejo que as pessoas começam botando uma colherinha de chá de sene, daí daqui a pouco já estão colocando 2 colheres de sopa de chá de sene e estão tomando aquele negócio super forte e se intoxicando. Então, gente, tem que ter cautela com tudo, tá? Babosa é incrível, só que você tem que saber lidar com ela, porque ela pode ser tóxica e você tem que saber qual babosa que é, tá? Mas eu gosto sim muito de babosa para passar na pele, gosto de babosa para passar no cabelo, até para tomar, só que você tem que saber como fazer e qual quantidade você tem que usar. E isso é específico para cada pessoa, tá? A Sueira, parei com anticoncepcional, será que vou ver melhora? Possivelmente sim, mas não a curto prazo. Porque o que acontece? Você precisa entender que existe um processo do nosso corpo se desintoxicar, tá? Ele vai desintoxicar do anticoncepcional, aí vai demorar um tempo para o seu corpo compreender que aquele hormônio que você tomava sintético não existe mais, para que seu corpo precise voltar à sua produção hormonal de forma adequada. Então, assim, se você tá achando que você vai ver uma melhora em 1 mês, 2, não vai. Por isso que é muito bom nós termos profissionais que nos auxiliem nisso, para um processo de desintoxicação mais rápido, para um processo de suplementar o seu corpo para que ele possa compreender que já tá na hora de ele trabalhar sozinho. Tá? Então você vai ver melhor assim, não a curto prazo, mas se você tiver uma lapidadora aí perto de você que consiga te ajudar nesse processo aí, para que seu corpo possa voltar a trabalhar mais rápido na produção hormonal, vai ser melhor, tá? A Dani, como que a gente descobre a raiz do melasma? Bom, entre todos esses que eu já falei aqui para vocês hoje, vou repetir, existe um medicamentoso, tá? Então, paciente que toma muito medicamento, acaba tendo melasma medicamentoso. O emocional, então se você está passando por um processo emocional que realmente te afete, mas assim, eu falo assim, gente, o processo emocional que eu falo não é o estressinho do dia a dia, eu tô falando de um divórcio, um luto, uma perca, uma falência de empresa, algo que realmente cause uma alteração, tá? Mas o que acontece? Muitas pessoas estão vivendo o dia a dia tão intoxicadas, tão sem vitaminas, tão sem minerais, que o corpo delas já não consegue mais responder com as emoções de forma correta. Então, algumas pessoas estão pegando uma formiguinha e fazendo dela um elefante por falta de condição do corpo responder. Então tem muita gente que fala assim, ai Marina, mas eu tô com depressão. Gente, depressão, ela pode ser emocional, nós somos um ser triuno, né? Um espírito, corpo e alma. Ela pode ser de parte espiritual, tá? Ela pode ser na alma, das emoções, do nosso ego, mas ela também pode ser fisiológica. Então, quando o nosso corpo não está bacana, pode ser que seja uma depressão de ordem fisiológica.
E as lapidadoras sabem cuidar de depressão fisiológica, porque ela pega o corpo, ela compreende o que está acontecendo e faz ajustes. Então, muitas vezes, o seu estresse é só uma formiguinha, mas porque você está fisiologicamente abalado, você está com o equilíbrio do seu corpo ruim, não está funcionando, você está desequilibrada, você pega essa formiguinha e transforma num elefante. E isso tudo gera melasma, tá? Então tem o melasma, como eu já falei para vocês, medicamentoso, emocional, epigenético, hormonal. Para você descobrir, você precisa de uma avaliação, uma consulta. Como que nós lapidadoras descobrimos a raiz do melasma do nosso paciente? Nós pegamos toda a sintomatologia que o paciente apresenta. E é toda, Dani, toda. Nós pegamos a sintomatologia do paciente, seja ela fezes. A gente pergunta até a consistência das fezes para você ter ideia, se existe formigamento nos braços. Nós pegamos todos os sintomas: queda capilar, fadiga, cansaço, falta de libido. Tudo isso nos dá um norte, tá? Aí o que nós fazemos com todas essas informações? Exames laboratoriais para comprovar aquilo que nós estamos achando. Nos exames laboratoriais, nós vamos entender quais são os desequilíbrios da nossa cliente, quais são as raízes do melasma dela. E vamos também pegar os hábitos de vida. Então, é uma paciente que se expõe muito ao frio? É uma paciente que se expõe muito ao calor? É uma fumante? Bebe muito? Então, tudo isso nós vamos entender, tá? Para daí sim poder te dizer qual é a raiz do seu melasma. É muito minucioso. Não é só eu simplesmente olhar para você e falar assim, o seu melasma é tal. Não existe isso. Nós precisamos compreender de acordo com os seus sintomas, com os níveis ideais do seu exame laboratorial e também com os seus hábitos de vida, tá? A Cida tá perguntando, o ideal é tomar por quanto tempo? O que seria, Cida? Porque eu tô descendo aos poucos aqui e eu acabei não sabendo agora do que eu estava falando, tá? Obrigada.